o nosso convidado de hoje, Ale Prates, ele que é palestrante, ele que trabalha com desenvolvimento humano, ele que tem uma pegada bem objetiva, bem de progresso, traz para nós aqui a sua disponibilidade. Agradeço, Ale, por ter cedido esse tempo para nós. Seja bem-vindo. Valeu, Gabriel. Cara, obrigado, viu? Agradeço a você pelo convite, obrigado pelo carinho. E agradeço a audiência também por nos ouvir, por nos assistir. E espero que seja um momento de reflexão, mas principalmente de input para ação. Essa aí, se isso acontecer, missão cumprida. Ale, eu assisti junto com mais 30 pessoas uma palestra sua, tenho aqui seu livro de cabeceira, gosto de estudar, ele tem uma linguagem bem objetiva, que tem um fit, tem um rapport, tem uma conexão muito grande com o podcast Papo de Progresso, que é um convite para o autoconhecimento, a gestão de mudança na prática. Ale, como que você chegou nesse nome Não Negocie com a Preguiça? Um nome tão interessante, tão provocativo, né? Cara, na verdade, esse mérito não foi meu, tá? Na verdade, eu queria escrever um livro para falar sobre engajamento, né? Porque a estrutura toda do livro, ela fala sobre isso, né? O engajamento na vida, na carreira, na saúde, nos relacionamentos. Então, eu queria falar desse tema, que era um tema que eu já vinha estudando há algum tempo. Então, escrevi o livro, mas eu sou muito ruim de nome, cara. Então, eu lembro quando eu escrevi o livro, era para chamar engajamento. Eu chamei, e aí eu cheguei com essa intenção na editora. E aí eles leram o livro e falaram, pô, Ale, mas engajamento, já tem muito livro com esse nome, vamos pensar em um nome diferente. E eu falei, olha, então estudem aí e voltem com alguma possibilidade. E o primeiro capítulo do livro, ele começa assim, não negocie com a preguiça porque ela sempre ganha. E era uma frase que eu sempre utilizava em brincadeira, assim, quando eu ia fazer as minhas dinâmicas, tal, eu dizia a pessoa, olha, não negocie com a preguiça porque ela sempre ganha e tudo mais, então eu sempre quis levar isso lá para as pessoas. E acabou que a hora que eles leram o primeiro capítulo, olha, pô, o nome está aqui, né? Então vamos falar de engajamento nas entrelinhas, mas o nome do livro ele tá aqui. Aí acabou ficando esse, cara. Então escolheram, e eu confesso a você que foi muito mais acertado do que um livro chamar pura e simplesmente engajamento, né? Olha, eu vou consultar aqui a minha memória para ver se eu tô no caminho certo. Um dos grandes momentos da virada da sua vida, você morava aqui na Zona Leste? Morei, fui nascido e criado aí, cara. Nascido e criado ali no Jardim Rodolfo Pirani. Para quem não conhece, é próximo ali a São Mateus, né? Eu inclusive estudava em São Mateus, então eu morei aí até os meus 12, 13 anos, talvez. Depois eu fui para Santo André e aí lá fiquei até os meus 20 anos, depois decidi morar sozinho. E aí, quando eu fui morar sozinho, voltei para a Zona Leste. Eu fui morar ali na Vila Formosa. Então, a Zona Leste sempre foi muito parte aí da minha vida, aí, da minha trajetória. Sou muito grato a tudo que aprendi e vivi aí, viu? Eu moro aqui na Moca, falo aqui da Moca. Eu lembro na palestra você comentando sobre isso. Podemos dizer que uma barata foi o ponto de virada para você não negociar mais com a preguiça? Com certeza, cara, com certeza. Essa história, ela me marcou muito, assim, porque é muito louco isso, né? Porque ao longo da nossa vida, a gente vai criando circunstâncias para nós e nós vamos nos acostumando com isso. Então, eu lembro que com 19 anos de idade, eu decidi que eu queria sair de casa, porque eu morava em Santo André, dava aula de informática na Vila Formosa, cara, pegava ônibus, era longe pra caramba tal, e um amigo falou, cara, vem morar comigo aqui. Ele tinha acabado de mudar para uma casa muito simples, a casa tinha um quarto só. Ele falou, cara, eu fico com o quarto, você fica com a sala, né? E aí você paga menos de aluguel. Na época eu tava muito quebrado. Eu falei, cara, beleza. E eu comecei a viver assim. E esse meu amigo era muito bagunceiro, cara. Sabe aquele cara que não limpava a casa? E eu era um cara muito organizado, sempre fui. Minha vida inteira. Pra você ter uma ideia, eu era adolescente organizado. Sabe aquele que separa a roupa por cor? Eu sempre fui muito chato com as minhas coisas. Mas eu lembro que aquela casa bagunçada começou a me incomodar. Mas eu ia falar que esse meu amigo, ele usava uma frase que era complicada. A frase era assim, não tá me incomodando. Se estiver te incomodando, limpa você. E eu deveria ter limpado na época mesmo, sabe? Mas na época eu comecei a entender que aquela provocação dele começou a me fazer mal. Em vez de ser uma provocação para realmente eu mudar, naquela provocação, eu comecei a me acomodar. Então eu dizia, então tá bom, já que você não limpa, eu também não vou limpar. Cara, e a casa virou uma zona, e eu comecei a viver uma situação que não era eu, mas eu me permiti viver aquela situação por meio de uma pessoa. Cara, eu lembro que um dia eu tava dormindo em casa, era, sei lá, e eu dormia no chão da sala,
tava dormindo no meio da noite, cara, eu senti alguma coisa aqui no meu pescoço. Cara, quando eu bati a mão, né, meio que num impulso, eu tirei minha mão e era uma barata, eu esmaguei a barata na minha mão. Cara, e aquilo pra mim foi, sabe, eu me senti no fundo do poço, sabe quando você fica mal, cara? E eu fui pro banheiro, cara, preciso tomar um banho, me lavar, aquela coisa. E quando eu passei em frente à pia, lá da cozinha, cheia de louça, cara, tinha muita barata na pia, muita barata. Cara, e eu voltei lá aquele dia eu não consegui dormir. Cara, eu voltei pro sofá e eu me senti o pior ser humano do mundo por ter me permitido ficar naquela situação. Eu lembro que era uma sexta-feira, eu acordei no sábado, cara, eu lembro que eu limpei a casa inteira. Eu lembro que acordei cedo, comecei a limpar a casa, mudei tudo. E aquele dia eu descobri, cara, que você só fica numa situação se você quiser ficar naquela situação. Né? E a gente nunca pode permitir que alguém influencie sobre a nossa vida. Eu acho que essa barata foi o grande agente de mudança da minha vida, porque ela me disse, eu acho que se ela pudesse me dizer um conselho aquele dia, ela me dizia, cara, sai dessa, porque a vida é sua, você não pode deixar que outra pessoa determine se você vai viver bem ou mal. Né? Você não pode decidir se uma empresa vai determinar se você vai ser um bom profissional ou não. Você não pode permitir se um relacionamento vai decidir se você vai ser uma pessoa livre ou não. A decisão é tua. Eu acho que aquele momento fez com que eu percebesse que eu estava terceirizando a responsabilidade e aquilo, de alguma maneira, aquela motivação por dor, né, fez com que eu assumisse aquilo de volta e tomasse os rumos da minha vida de novo. Podemos dizer que foi uma barata de progresso, né? Uma barata de progresso. de progresso. Aliás, dentre todas as coisas que ela fez de bem pra mim, eu sou o cara que hoje não posso ver louça na pia, cara. Se eu for na tua casa e tiver louça, eu vou lavar. Fica um trauma pra mim. E a minha esposa, obviamente, adora isso, né? Porque eu sou aquele cara que eu cozinho e lavo louça, sabe? A hora que eu termino de cozinhar, não tem uma louça na pia. Eu tenho essa coisa muito comigo, que ficou marcada até então, mas é uma coisa positiva, né? Ale, nós olhamos hoje através da internet das coisas, dos aplicativos, da acessibilidade, muitas promessas. E o que eu gostei, tanto na sua palestra como no seu livro, estava falando aqui um pouco antes de nós começarmos, é que teve ali uma reflexão que ela me marcou muito, que você citou, eu não falo daquilo que eu não vivi. Como que foi para você conhecer o coach? Como foi para você conhecer a gestão da mudança? Como que foi esse processo? Foi muito natural na minha vida. Eu lembro que em 2006, eu era executivo do ramo de franquias. Eu trabalhava na Rede Skill Idiomas na época. Então eu, cara, viajava o Brasil inteiro, era executivo lá e tinha uma posição bastante importante. E eu lembro que em 2006 eu decidi que eu precisava trazer ferramentas novas para continuar desenvolvendo as pessoas. E aí e essa decisão foi super importante para mim, que aí eu comecei a procurar, né? Treinamento, alguma coisa, e encontrei uma formação em coaching. Então eu fiz a formação em coaching para me dar a ferramenta para minha atuação executiva, e foi super importante para mim, porque eu comecei realmente a aprender as ferramentas, aplicar com a minha equipe, aplicar lá na própria empresa. Eu fui da primeira turma da Sociedade Brasileira de Coaching, então coaching era muito novo ainda, né? E cara, lá em 2007, de tanto fazer, começou a pintar o sonho de, cara, por que não, de repente, viver disso, né? Por que não, de repente, abrir a minha empresa nisso? E aí foi o que eu fiz. Mas desde o princípio, eu percebi que esse mercado ia para uma linha muito errada, assim, porque eu via na própria formação, cara, pessoas que aprendiam aquilo, mas que não tinham qualquer experiência de vida, não tinham qualquer experiência de mercado, aprendiam aquilo e já queriam aplicar numa ansiedade muito grande, assim. E o que eu tive de ponto muito positivo foi porque quando eu fui para o mercado de forma independente, eu já tinha quase 2 anos de aplicação de coaching na minha própria empresa. Então, eu já vinha de uma realidade corporativa, eu já vinha de uma carreira executiva, eu já vinha de uma área onde eu dava aula desde os meus 16 anos de idade, ou seja, então foi uma coisa muito natural para mim. E uma coisa que eu sempre decidi, eu falei, olha, eu só vou atuar com aquilo que eu tenho experiência própria para utilizar. E porque quando você vai aprendendo a fazer palestra, treinamento, e principalmente quando você vai se tornando seguro, já são mais de 13 anos fazendo isso, é muito fácil você subir no palco e falar de qualquer assunto. Então, se eu ler um livro sobre finanças, eu tenho capacidade de formatar uma palestra, subir no palco e falar com muita autoridade daquele tema. Com uma capacidade incrível, e ninguém iria contestar que eu não era bom naquilo. Qual é o problema? Eu não suportaria uma rodada de perguntas, né? Então, se viesse alguém para me questionar, talvez ali eu teria que sair pela tangente, porque eu não teria. E eu nunca me permiti
passar por um momento como esse. Então, na minha cabeça sempre foi, olha, hoje, se eu falo sobre engajamento, cara, você pode você pode me colocar em qualquer rodada de debate. Eu tenho hoje total tranquilidade para falar por quê. Cara, eu escrevi sobre isso, eu estudei sobre isso, eu já fiz muita palestra sobre isso, já fiz muita consultoria sobre isso, aplico isso na minha empresa, então dificilmente alguém me pega de calça curta. Agora, se eu for falar de algum tema que eu não tenha propriedade, a chance que eu tenho de queimar minha reputação é muito grande. Então, esse cuidado eu sempre tive e continuo tendo. Você é pai, Ale? Sou pai. Tenho uma filha de 2 anos e 9 meses. E recentemente, agora, faz 3 dias, acabei de adotar um cachorro. Opa! Eu vou um cachorrinho também agora. Então, a família está crescendo aqui. Mas a Larinha chegou na nossa vida em novembro de 2018. Costuma-se dizer que se as palavras convencem, o exemplo arrasta. E você cita isso no livro. Eu trago como uma grande convicção para a minha vida. Inclusive aos convidados que aqui passaram, eu costumo dizer que novas percepções geram maiores perspectivas. Para você, Ale, entre esse exemplo arrastar, que na prática a teoria sempre é outra, o que mudou ao longo da pandemia, os últimos 15, 18 meses? Como tem sido para você gerenciar negócio, gerenciar família, gerenciar relacionamento? Cara, a pandemia foram várias quebras de paradigma, mas eu costumo dizer que eu mais ganhei do que perdi na pandemia, né? Primeiro porque eu tive sorte de não ter ninguém da minha família ou próximo a mim que tenha tido um problema muito sério ou que eu tenha perdido algum familiar, então isso já foi um ganho tremendo, né? Mas tirando essa parte de saúde, até março de 2020, todas as nossas entregas eram presenciais. Eu nunca tinha feito uma palestra online na minha vida. Então, eu não sabia fazer palestra online. Eu lembro que eu saí de casa numa segunda-feira para fazer 3 palestras. Era fazer uma palestra na terça, uma na quinta, uma na sexta. E eu ia ficar uma semana fora de casa. Eu lembro que no caminho de casa até o aeroporto, as 3 palestras foram canceladas, né? Porque começou essa coisa da pandemia, isolamento. Na semana seguinte, mais 2 canceladas. E eu comecei a ver o meu negócio ruir. Falei, caramba, eu preciso tomar alguma decisão importantíssima. Eu falei, bom, então a primeira coisa é o seguinte, eu tenho que aprender a fazer palestra online. Era a primeira coisa. E aí, fazendo um parênteses agora. Quando eu comecei minha carreira, lá em 2008, até 2010, eu fiz mais ou menos umas 200 palestras de graça. Porque eu precisava mostrar meu trabalho. Eu tinha que aprender a fazer palestra de verdade. Então, eu fiz muita palestra de graça ao longo da minha vida. Por quê? Porque eu acreditava que isso seria o maior valor para a minha carreira, o maior aprendizado que eu poderia ter. Então, eu fiz muita palestra para que eu pudesse abrir porta, para que eu pudesse me apresentar. Depois, graças a Deus, a carreira foi acontecendo. E aí, em 2020, eu me vejo de novo fazendo palestra de graça. Por quê? Eu falei, cara, eu tenho que fazer palestra online, mas eu não sei fazer palestra online. Eu tenho que aprender a fazer. Cara, entrei em contato com os meus principais clientes, parceiros, comecei a oferecer palestra de graça. E comecei a fazer palestra de graça. Por quê? Eu precisava ficar bom nisso. Cara, e hoje, modéstia à parte, eu sou muito bom nas palestras online. Hoje as nossas entregas online, cara, estão... E o que me ajudou? Hoje eu consigo fazer palestra em casa. Né? Então, hoje me permitiu viajar menos, me permitiu almoçar com a minha família, me permitiu jantar com a minha família. Então, esse foi um dos ganhos maravilhosos. Assim. Primeiro, ficar mais em casa, conviver mais com a família, ter mais qualidade de vida e o mais importante, aprender coisas novas. Então, hoje eu sei fazer palestra online, eu sei fazer treinamento online, hoje a gente tem uma plataforma de conteúdo online, ou seja, então, tudo isso precisou acontecer para tirar a gente da zona de conforto e fazer com que a gente começasse a ter novas competências e novos recursos. Então, eu particularmente agradeço muito tudo isso que aconteceu, porque realmente tirou a gente do eixo, sabe? E a gente reinventou a nossa empresa. Então, a gente teve 6 meses muito difíceis no nosso negócio, que o mercado também estava tentando entender como que seria evento online, como que seria palestra online. Então, foi um desafio muito grande. E aí, daqui a pouco, eu precisei sair disso e ir para uma outra atmosfera. Cara, e a empresa, ela cresceu muito. Eu sei que depois disso, a nossa empresa teve crescimentos exponenciais, porque, de novo, né, a gente aprendeu a fazer as coisas de um jeito diferente. Ale, o que significa ser pai para você? Cara, ser pai, para mim, primeiro é o melhor sentimento do mundo, né? É uma coisa impressionante. Segunda coisa, cara, para mim, é
é um senso de propósito que quem não tem filho jamais vai ter, né? E eu sei que tem muitas pessoas hoje que decidiram, né, não ter filhos, e está tudo certo. Eu acho que é uma decisão de vida, mas nunca vai sentir isso na vida, né? O que é você, de fato, começar a tomar todas as suas decisões, elas terem um foco, né? Todas as suas decisões, elas estarem muito trabalhadas para você fazer uma pessoa muito feliz. Então, hoje é uma responsabilidade muito grande, porque imagina que é uma educação para a vida, né? É muito louco isso, assim. Então, todas as nossas decisões, qualquer conversa que a gente tem com a nossa filha hoje, qualquer decisão nossa, qualquer coisa, tem sempre uma proposta, o que é que nós estamos construindo para ela. Então, nunca mais você vai ter uma vida egoísta, não dá. Você sempre vai ter uma vida em prol de alguém, e para sempre, né? Isso é uma coisa que eu já percebi. Então, teu filho pode ter 40 anos, você ainda vai ter uma vida em prol de alguém. Então, acho que é um senso de propósito que eu jamais teria de outra forma. Tenho refletido muito sobre legado, sobre causa. Sou fã de alguns escritores e escritoras. Simon Sinek, ele tem um livro chamado Jogo Infinito. Claro, e tem uma citação do livro dele que eu vejo que tem um fit, um rapport, uma conexão muito grande com o seu, que é a questão que a gente só se torna forte quando a gente se permite ser fraco. Eu olho para a religiosidade como um conjunto de regras, é importante, seja como pai, como gestor, gestora. E para mim a espiritualidade é o que conecta. Eu tenho uma linha cristã, acredito que a nossa fé ela se fortalece na fraqueza. Como que foi para você essa reflexão que a gente pode se tornar forte se permitindo ser fraco? Cara, também foi muito natural, né? Porque nesse nosso mercado de palestra, treinamento e tal, existe muito a figura do guru, né? O cara que sabe tudo, o mestre, né? O cara que tem todas as respostas e tudo mais. Então, eu sempre me permiti não ser visto assim. Porque eu sempre acreditei, cara, que se eu me colocasse nessa postura, eu sempre teria que ter todas as respostas. Então, hoje, quando eu vou para uma consultoria, quando eu vou para um treinamento, quando eu vou para uma palestra, eu nunca tenho todas as respostas, eu nunca me coloco nessa posição. Isso sempre me ajudou a construir com as pessoas as melhores respostas. Então, isso me permitiu também entender que eu não sei de tudo e nunca vou saber, né? Então, quando a gente tem essa capacidade, né, de entender que nós somos finitos em conhecimento, né, que nós somos finitos em sabedoria, em competência, essa que muitas pessoas podem chamar de fragilidade, eu costumo entender isso como vulnerabilidade, que é entender, cara, que eu tenho o meu limite de competência e tá tudo bem, né? Então, quando a gente se coloca nessa posição e de se permitir ter dúvida, ter medo, ter preocupação, angústia, raiva, né? Ficar triste. Então, quando você se permite viver assim, você se torna naturalmente mais forte. Porque quando você se coloca numa posição de que eu sei tudo, eu sou mestre, né? eu sou uma rocha, você se limita a aprender. Então, você tem um aprendizado limitado, porque o teu maior aprendizado é com as pessoas. Então, se todo mundo te busca para ter todas as respostas, se você se coloca numa posição de dar todas as respostas, você está limitando o seu próprio aprendizado. A coisa que eu mais vivo de interessante na minha vida é me reunir com a minha equipe e as pessoas dizem, Ale, e aí, qual que é a estratégia? Eu falo, eu não sei, vamos construir junto. Cara, e aí a gente aprende, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi como líder, eu aprendi como pai, aprendi como marido, aprendi como treinador, enfim, a usar com muita tranquilidade a frase, eu não sei. E eu acho que isso mais me conecta com as pessoas do que me afasta delas. E não teve ninguém que olhou para mim decepcionado quando eu falei isso. Eu acho que se decepcionariam se eu, de fato, dissesse coisas que não é verdade. Se decepcionariam, talvez, se eu mascarasse uma verdade só para mostrar que eu sei. Eu acho que isso gera muito mais decepção do que você ter a coragem, na verdade, de dizer eu não sei e construir as respostas juntos, né? Gostaria de agradecer, até pedir licença aqui no nosso papo, a todos os responsáveis que na época faziam parte da Lidera Treinamentos, em especial o Césio, que virou um grande amigo.
tive o privilégio, Ale, de além de conhecer você e criar essa conexão, conhecer o Cortella, conhecer o professor Clóvis de Barros, que particularmente eu acho que é uma pessoa que traz uma autenticidade muito grande. Esses dias eu estava assistindo um podcast do Flow e ele comentou que ele está praticamente cego. Sim, sim. Ale, quais são os seus mentores, seus pontos de inspiração? O que você lê? Qual podcast você se abastece? Você cuida de muitas pessoas. Quem cuida do Ale? Legal, excelente pergunta. Eu sou um cara muito eclético, né? Eu leio de tudo, eu escuto de tudo e eu busco as minhas fontes de inspiração na autenticidade, né? Então, eu nunca fui de buscar grandes gurus. Então, eu gosto de ler os gurus, tá? Tem livro que eu adoro, gosto, leio e tal, mas a minha inspiração geralmente está nas pessoas reais. Sempre foi muito assim. Então, a minha inspiração, por exemplo, está no Césio, na forma como ele vende. Ele me inspira, né? A minha inspiração está no meu sócio, que é o cara que tem uma habilidade financeira, uma visão de negócio muito legal, e ele me inspira. A minha inspiração está na minha esposa, né? A minha inspiração está nos meus amigos próximos. A minha inspiração está quando eu ouço, por exemplo, um artista fazendo um stand-up, eu adoro, então sigo algumas pessoas que fazem, e eles me inspiram pela agilidade, pelos textos que escrevem, eu me inspiro com as músicas, né? Seja ouvir um MPB, seja ouvir um pagode, cara, então assim, eu me inspiro nas coisas simples, eu não tenho grandes gurus de inspiração, tá? Então, se eu te falar, por exemplo, cara, eu me inspiro no David Ninho, que foi um professor que eu tive quando eu fui fazer MIT. Não é um cara famoso, não é um cara conhecido, mas é um cara que naquela imersão que eu tive com ele, eu aprendi demais. Então, eu me alegro de não ter grandes mitos de inspiração, mas de conseguir me inspirar nos pequenos mitos, sabe? Eu acho que a gente tem que entender isso. E, às vezes, as grandes inspirações estão mais perto do que a gente imagina, né? Estão nas conversas cotidianas, e isso é o que me inspira, são essas fontes de inspiração que eu busco. Eu ouço muito podcast dos mais diversos que você puder imaginar. Então, às vezes eu gosto de ouvir, sim, um podcast do Clóvis de Barros Filho, gosto de ouvir um podcast do Karnal, gosto de ouvir um podcast do Cortella, gosto de ouvir um podcast sobre finanças muito legais, mas também gosto de ouvir um podcast onde eu ouvir a história de vida do latino. É legal? Sim. Aprendi pra caramba. Eu gosto de ver um podcast, às vezes, quando vejo uma história, sei lá, de um policial, esses dias que eu ouvi, de um carcereiro. Cara, então essas coisas todas são fontes de inspiração e sempre você busca alguma coisa que você traz para a tua vida. Então, ao invés de a gente ficar em poucas macro-inspirações, eu prefiro ter centenas e dezenas de micro-inspirações. Eu acho que são essas cotidianas que me abastecem muito. Eu acredito que a realidade, o que é de verdade, e cabe a você, espectador, compreender a sua verdade, é o que sustenta. Esses dias eu estava refletindo sobre um encontro, falando aqui no mundo do podcast, né, sobre o Thiago Nigro e o Thiago Ventura. E foi um encontro muito legal, porque eles falaram de investimento, eles falaram sobre a questão do contexto, que é muito importante. Assim como você, Ale, eu também estudei na SB Coach. Daqui a pouco a gente vai falar a diferença de diploma e resultado. Ale, gente frustrada tende a querer comprar fórmulas mágicas, fórmulas motivacionais? Cara, eu acho que é o contrário. Eu acho que essas fórmulas mágicas é que geram pessoas frustradas, sabe? Porque o que acontece muito, mesmo a pessoa às vezes realizada, enfim, ela vai buscar o atalho. Eu acho que a busca pelo atalho é o grande problema. É a busca pelos 5 passos, é a busca pelos 4 passos, é a busca pelo... arrasta para cima. Arrasta para cima, é a busca pelo, olha, eu trabalho 4 horas por semana. Sabe, essas coisas para mim é muito complicado. Então, aí a pessoa compra a fórmula não funciona, e aí ela compra outra fórmula, e qual que é a regra do jogo dessas pessoas? É sempre mostrar que você não é bom o suficiente. É sempre mostrar que você não está fazendo o suficiente. Então, isso vai gerando um misto de frustração muito grande. Isso faz com que a pessoa busque a próxima fórmula, né? É como fazer dieta. É como fazer dieta. Para mim, é a mesma coisa. A pessoa que busca a fórmula para fazer dieta,
é aquela pessoa que nunca vai emagrecer e nunca vai ter uma vida saudável de fato, porque ela nunca incorporou uma dieta à vida dela. Ela nunca conseguiu traçar uma linha do tempo para que ela, pô, peraí, eu quero perder 10 quilos, mas não tem que ser em 2 meses. Por que eu não posso perder 10 quilos em um ano? Né? Por que no próximo ano eu não posso perder mais 2 quilos e assim consecutivamente? Não, a pessoa geralmente ela faz isso quando ela está se aproximando do verão, né? Aí ela quer estar bem, e aí ela vai, ela corre, e ela até perde um peso, só que passou o verão, ela volta de novo. Então esse ciclo de frustração, ele continua muito. Porque o que falta para muitas pessoas é definir um propósito claro do que elas querem. Então você falou da minha filha e eu falo da minha busca pela saúde, né? Hoje, quando eu penso em buscar saúde, por quê? Cara, eu sou um cara de 39 anos, eu faço 40 anos esse ano. Eu tô com uma filha de 2 anos e 9 meses. Cara, eu quero viver bem para acompanhar minha filha durante muitos e muitos anos. Então, eu quero chegar aos meus 80 anos e ainda poder estar bem com a minha filha. A única forma de fazer isso é cuidando da minha saúde. Então, hoje, quando eu como uma salada que eu não gosto, né? Hoje, quando eu evito alguns alimentos que eu gosto, eu faço isso não porque eu quero emagrecer, eu quero ficar... Não, eu faço isso porque eu quero ter uma vida saudável para viver durante muitos anos e viver bem. E ponto final. Então, isso, para mim, me traz uma particularidade muito grande. Então, quando as pessoas elas buscam as fórmulas, é porque falta um propósito muito claro. Falta pessoas entenderem que existe um caminho para que a gente consiga fazer as coisas. E não está nas fórmulas. Está em você, de fato, realmente sentar numa cadeira e estudar, aplicar, estudar, aplicar e esperar resultado ao longo do tempo. Todas as vezes que você busca um resultado a curto prazo, a chance de frustração elas são imensas. Se atalho fosse bom, chamava-se caminho, né, Ale? Exatamente, meu amigo, exatamente. Eu tenho na bio do meu Instagram, gferrazv, que o autoconhecimento liberta e salva. Porque são os dividendos da Garro, dividendos deixar a gente um pouco mais cascudo, experiência de cancha. Tava na Avenida Juscelino Kubitschek, Ale, com a minha namorada, estávamos indo para almoçar. E, de repente, um garoto veio correndo, explodiu o vidro para pegar o celular, coisa que, infelizmente, está acontecendo bastante aqui em São Paulo. E, naquele momento, eu consegui ter calma, consegui respirar uns 3, 4 segundos, que são diferenciais para ter uma atitude preocupante e até equivocada. E eu tenho sentido, Ale, que tanto na terapia, tanto na busca pelo autoconhecimento, tem me ajudado a ser uma pessoa num processo de autorrealização. Para você, Ale, quais foram os momentos que você sente que fez total diferença? Você está nesse caminho, você está contribuindo com as pessoas, contribuindo consigo mesmo. E o que significa autoconhecimento para você? Autoconhecimento, para mim, significa um caminho e não um fim, né? Eu acho que ninguém nunca vai ter autoconhecimento suficiente, né? É uma coisa que a gente busca porque nós mudamos, né? Ao longo da vida a gente vai atribuindo novos valores e novas experiências, então a gente tem que estar sempre em posse disso e sempre se redescobrindo. Eu acho que esse é o ponto mais importante. E autoconhecimento para mim significa se enfrentar. Eu acho que muitas pessoas não buscam autoconhecimento por medo do que elas vão enfrentar com elas mesmas, né? E às vezes o autoconhecimento, ele liberta porque você consegue ter o melhor dos confrontos, que é você com você mesmo, né? Então o autoconhecimento é quando você se olha no espelho e você não se esconde, né? Você sabe por que você fez e você sabe por que você não fez, né? Você sabe por que você alcançou e você sabe por que você não alcançou, né? E o espelho, ele é indesmentível, mas muitas pessoas passam uma vida inteira tentando fugir disso. Então o autoconhecimento, ele é muito forte nesse sentido. E foi muito importante para mim o autoconhecimento no ano de 2009. Eu lembro que eu estava num dos piores momentos da minha carreira, eu tinha deixado a minha carreira executiva, abri a minha empresa em 2008, chegou uma crise mundial em 2008, cara, que detonou o mercado, e o nosso mercado não tinha sido diferente. Cara, o dinheiro que eu tinha juntado começou a acabar, e aí eu me vi, né, casado, eu estava no meu primeiro casamento, casado, cara, não conseguindo pagar as contas, tá? Aí você começa, né? Vender carro, aí você começa a mudar o teu padrão de vida, você sai de um apartamento bom, vai para um apartamento ruim, e cara, aí você começa a viver uma situação também muito ruim, assim. Então, em 2009 eu estava no meu pior momento. Em 2009 foi o ano que eu mais comecei a receber propostas para voltar para o mercado.
para voltar para o mundo corporativo. E aí você começa a pensar o seguinte, peraí, eu tenho um sonho aqui, que é de viver de palestra, atuar com coaching, né? É ter a minha própria empresa, mas peraí, mas eu preciso pagar as minhas contas, e agora? Era uma decisão super importante. E aí, cara, quem que você consulta nessa hora? Você mesmo, porque a decisão é só tua. Né? Se eu fosse consultar alguns amigos próximos ou alguma família, a pessoa, não, vai lá, Lê, né? Aceita esse emprego, equilibra a tua vida, depois você vai... Mas eu sabia que se eu voltasse para o mundo corporativo, será que eu ia ter coragem de novo de fazer essa mudança? Cara, eu olhei para dentro de mim, eu busquei resposta no meu autoconhecimento. E o meu autoconhecimento foi, Lê, cara, eu confio no meu potencial, eu confio naquilo que eu quero fazer, eu quero viver disso e eu vou me permitir passar essa dificuldade para que eu possa comemorar depois. Então foi a melhor decisão da minha vida, dizer os nãos, cara, e assim, doeu pra caramba, porque a vida continuou muito apertado o tempo, mas aí, cara, pouco a pouco o livro veio, as palestras começaram a ser contratadas e gradativamente, então talvez se eu tivesse aceitado lá atrás, eu teria pago as contas, mas estaria vivendo hoje possivelmente uma vida de frustração por não ter seguido o meu sonho. Então, conversar comigo mesmo naquele momento foi super importante, para dizer o seguinte, cara, eu vou passar por isso porque eu confio em mim, eu confio no meu potencial e eu sei que eu estou fazendo a coisa certa. E quando você sabe que está fazendo a coisa certa, quando você sabe que isso está muito alinhado com os teus valores, em algum momento vai acontecer. Então, eu naquele momento confiei em mim e eu tomei essa decisão. Então, o autoconhecimento foi a primeira vez que eu percebi o quanto era importante para mim ter clareza do meu propósito, ter clareza dos meus valores, ter clareza da minha essência, né? Ter uma crença muito forte em mim. Então, quando isso aconteceu para mim, foi a resposta de falar, cara, é isso. Então, segue o teu caminho que vai rolar. E foi o que aconteceu. Papo gostoso, descontraído, reflexivo, importante. Ale, estamos chegando aqui nos minutos finais. Gostaria de agradecer. Legal. E para a gente finalizar, algo que é uma das partes do livro que eu mais gosto, que é a aproximação do objetivo com o diploma e a sua habilidade concretizada. Ter o diploma, ele abre portas. Você teve uma grande realização de ir para o MIT. Eu, graças a Deus, recentemente consegui um dos grandes pontos altos da minha vida, que foi um MBA na FGV, de desenvolvimento humano para gestores. E em uma sala de 45 pessoas, eu olhava como cada um aproveitava as oportunidades, estava ali presente. Foi bem híbrido, nós começamos presenciais, depois partimos para a questão do Zoom, Google Meet e 1 milhão de plataformas que tem hoje. Ale, como que você olha essa questão do diploma e da aplicação? Até onde a academia ela é importante? Por exemplo, nós vemos os níveis de necessidades básicas que o ser humano tem, né? A tal da torre de Maslow. Alguns falam, isso é uma teoria, não tem evidência. Tem um professor que eu gosto muito, que ele fala assim, para quem tem necessidade fisiológica, a gente não apresenta filosofia, a gente apresenta oportunidade. Como que é e como que foi para você essas reflexões, Ale? Legal, excelente. Olha, a primeira coisa que a gente precisa tirar da frente é a opinião de alguns gurus. Então eu vejo muita gente assim, não faça faculdade é bobagem, porque Mark Zuckerberg não fez, porque não sei quem não fez e tal. A gente tem que entender que existem pessoas que são fora da curva. Existem pessoas no mundo que na verdade, nem são fora da curva, não tem curva para eles. Então, só que assim, cara, dá para contar nos dedos, né? E existem as pessoas normais. Eu me considero uma pessoa normal, tá? O que é uma pessoa normal? É uma pessoa que precisa ter uma teoria e colocar isso em prática. Tem gente que não precisa de teoria, o cara é autodidata, o cara aprende, o cara faz e tal. Se você é assim, talvez realmente a faculdade não te sirva de nada. Agora, quero ir para o mundo corporativo, quero ser executivo. Cara, se você não tiver uma faculdade, vai ser muito difícil para você, porque, infelizmente ou felizmente, ainda é um filtro do mercado. Não estou dizendo que é certo ou errado, mas se você não tiver diploma, você não vai conseguir nem entrar em alguma empresa num cargo relevante. Isso é ponto final. Então, eu quero construir uma carreira executiva na área de marketing, que seja onde for. O diploma é o que vai te garantir que você vai passar no primeiro filtro. Ponto final. Isso aí é um ponto. Agora, quero empreender, preciso ter faculdade? Não precisa ter. Agora, seria bom ter? Eu acho que sim, porque a faculdade não é só conhecimento, a faculdade é conhecimento, a faculdade é network, a faculdade é você se obrigar por meio de alguém a estudar coisas que talvez você não estudaria sozinho. Então, eu ainda acredito muito
que a graduação importa, ela é importante, ela abre portas e ela abre também a nossa percepção para um outro mundo, tá? É obrigatório para quem vai fazer uma carreira empreendedora? Não. Se você for um autodidata, nem precisa. Estude, você aplique. Se você não for assim como eu, faça. Então, o que eu entendo também como graduação, pós, imersão, formações que sejam, tá? Elas vão te abrir um caminho. Fala assim, olha para cá. Agora, quem vai olhar para lá é você. Quem vai pegar esse conhecimento e aplicar no cotidiano é você. E eu falo isso, inclusive, com os nossos educadores executivos, né? A gente forma, fica um ano conosco. Cara, a gente entrega tudo que os caras precisam. Tudo. De ferramenta para o cara fazer uma mentoria, a proposta para o cara enviar para uma empresa. Entrego tudo. Agora, se o cara vai fazer o que tem que ser feito ou não, já não é mais problema meu. O meu papel, eu como mentor, eu fiz. Então, o que acontece com muitas pessoas é que elas pegam todo um arcabouço de conhecimento e elas não aplicam. Elas não mudam a sua realidade por meio daquilo. E, obviamente, não vai trazer resultado, mas a culpa, desculpa, não é da faculdade. A culpa é sua que não aprendeu alguma coisa e que não aplicou. A culpa é sua por não ter pego esse conhecimento e transformado esse conhecimento em habilidade. E o que tem acontecido com muitas pessoas é que elas aprendem e não aplicam. E o que acontece com você quando você estuda muito alguma coisa e não aplica? Esse conhecimento ele se transforma em frustração. Você fala, cara, eu nunca vou aprender isso porque é muito difícil. Eu conheço muitas pessoas, eu lembro que eu estava fazendo lá a minha formação em coaching, o cara chegou a fazer a formação em Master Coach, que é o último estágio lá, e nunca tinha feito uma sessão de coaching na vida. Porque ele estava esperando ele ficar pronto para ele fazer. Aí sabe qual que era a questão? Ele nunca achava que estava pronto. Porque tem uma máxima, né? Quanto mais você estuda sobre alguma coisa, mais você descobre que você não sabe daquilo. Então, ou seja, você entra num ciclo muito louco. Então, se você não aprender a pegar esse conhecimento, parte dele, já aplicar imediatamente, você nunca vai aprender alguma coisa de fato. Então, a graduação, para mim, ela é super importante, após a formação. Eu sou um cara mesmo que todo ano eu invisto muito nas minhas formações. Agora, toda a formação minha, eu saio com um projeto. Toda a formação. A minha primeira formação lá no MIT, eu saí com esse livro. Esse livro saiu de lá. Toda a base veio de lá. Cara, eu faço uma formação, eu saio de lá, eu transformo em e-book, eu transformo em palestra, porque eu me conheço assim. Quanto mais rápido eu aplico aquele conhecimento, mais eu aprendo sobre aquilo. Então, eu tenho uma didática minha. Aprendo, mas já pensando onde que eu vou aplicar aquilo. Então, a faculdade importa sim. Mas a habilidade, o que você vai fazer com aquele conhecimento, aí de fato é o que realmente importa. Ale, chegando nos minutos finais, gostaria de passar para você, agradecendo mais uma vez a disponibilidade, o papo gostoso, a generosidade. Ale, para finalizar, a saideira do nosso encontro aqui, nós devemos ser do tamanho do nosso sonho ou do tamanho do nosso esforço, do nosso corre, da nossa participação? Legal, meu amigo, eu te agradeço aí pelo teu carinho, pelo teu convite. Excelentes perguntas, é muito bom quando a gente vai ser entrevistado e alguém se preparou para isso, então deu para ver que você realmente mergulhou nisso. Muito obrigado, e o podcast realmente vai ser um grande sucesso. Eu costumo dizer que em 2008, eu acho, eu fiz uma formação em Master Coach com um cara chamado Hendrik Coetzee. E o Hendrik Coetzee, ele é um sul-africano que mora nos Estados Unidos há muitos anos, e ele me falou uma frase que eu nunca esqueci. Ele falava assim, você não é do tamanho dos seus sonhos, você é do tamanho da sua participação. O que é que ele quis dizer com isso? Muitas pessoas sonham, mas poucas pessoas participam hoje das suas vidas para realizar os seus sonhos. Então, você quer ser um palestrante? Você pode sonhar com isso, mas se você não participa hoje, estudando, escrevendo, montando a tua palestra, fazendo palestra, ou seja, se você não participar hoje com intensidade, esse sonho ele vai ser só um sonho. Então, o que eu aprendi ao longo da minha vida é que, assim, as pessoas sonham muito, mas poucas decidem participar hoje. Então, se você parar aqui para pensar em qualquer área da tua vida que não está indo bem, é porque você não tem participado dela.
Então, se as tuas finanças não estão indo bem, é porque você não tem estudado sobre finanças, é porque você não tem estudado sobre investimento, é porque você não tem controlado os teus gastos. Se o teu relacionamento não está indo bem, se a tua carreira não está indo bem, se a tua saúde não está indo bem, possivelmente foi uma área da vida que você parou de participar. Então, não são os sonhos que mudam as pessoas, é o seu nível de participação naquilo que importa para você. Então, participação é o nome do jogo. Participação é papo de progresso, assim como a Ale Prates. Ale, tem algum projeto, alguma coisa que você queira contribuir conosco, com os nossos ouvintes, nossas espectadoras, nossos espectadores? E se você puder também deixar suas redes, mais uma vez, muito obrigado. O prazer foi todo meu. Olha, quem quiser acompanhar, o melhor caminho é pelo Instagram, @AlePratesOficial, AlePratesOficial. Entra lá, a gente bate um papo, vai ser o maior prazer. Eu respondo pessoalmente todas as pessoas que me escrevem lá. Cara, e se eu pudesse deixar alguma coisa, eu diria para você o seguinte: existe um projeto que hoje a gente lançou para democratizar um pouco tudo aquilo que a nossa escola, a Escola de Educação Executiva, faz. É um projeto chamado Palestrante Executivo, que é uma forma de você entender como a comunicação ela pode impulsionar os teus resultados em qualquer área, inclusive se você deseja ir para esse nosso mercado também. Então acesse o site lá, palestranteexecutivo.com.br, você vai ter muita informação sobre o que é esse nosso mercado e como começar a utilizar a educação executiva a seu favor. Mais uma vez, obrigado aí pelo carinho, tamo junto. Tamo junto, valeu, Ale.